Olá, meu nome é José Paulo Rosa, eu sou diretor do Grupo RIA. O Grupo RIA, há 28 anos, desenvolve um trabalho de pesquisa literária e que acaba resultando em peças de teatro com fiéis adaptações às obras que se propõem a adaptar. Há 28 anos, portanto, eu estudo a literatura brasileira e acabei me especializando em Machado de Assis, nas personagens criadas, nos conflitos humanos, na questão do preconceito, na questão da mulher, na questão da escravidão. Machado foi agulhando, toda uma sociedade hipócrita. E curioso que Machado era gago epilético, nascido no morro, filho de lavadeira, pouco frequentou a escola, mulato e manco. Ora, só que o Machado falava inglês, francês, alemão, morreu aprendendo grego, ele foi um exemplo de autodidata. Machado de Assis é considerado pelos ingleses como Shakespeare latino-americano. Woody Allen está aprendendo português para ler o Machado de Assis no original. Machado de Assis é membro criador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, quando inaugura o realismo, sua primeira obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tem dúvidas de como começar um livro. Ele não sabe se começa pelo fim ou pelo começo, isto é, se eu começo pelo nascimento ou pela morte. Aí foi quando ele teve uma grande ideia, é melhor começar pela morte. E a grande sacada de Machado de Assis é colocar um morto para contar a sua própria história. Então Machado inteligentemente coloca um morto contando a sua própria história, falando da sua hipocrisia, a hipocrisia essa refletida numa sociedade. Então, se alguém quiser tirar a satisfação, que vai tirar do morto. Ou seja, ele pode falar o que ele bem entender, ele pode criticar a sociedade, uma sociedade hipócrita, de 1888 e até hoje, porque não mudou nada. Então a gente tem que ler Machado sempre. Depois, entre as obras que eu mais gosto, Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois tem a Capitu. Aquela velha história, aquela velha frase, aquele velho chavão, Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Na verdade, Machado de Assis usa essa questão da traição como pano de fundo para fazer uma análise psicológica da nossa sociedade hipócrita. É muito fácil acusar, é muito fácil se colocar de vítima, é muito fácil achar que o mundo está rodando em minha cabeça como se fosse um grande ponto de interrogação. E curiosamente, ele tira a Capitu de cena. Por quê? Porque se ela tivesse que dar a sua opinião, se ela tivesse que dizer sim ou não, se traiu ou não, seria na visão dela. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos num período patriarcal. E, curiosamente, na obra, quem manda é a mãe, é matriarcal. A Dona Glória é que determina os caminhos da história como pano de fundo. É a mãe, é a mãe que a Capitu se aproxima, é a mãe que o senhor José Dias tenta manipular para dizer que esse casamento não vai dar certo. Então percebam que o Machado de Assis coloca uma grande obra e suas personagens em volta e que representam a nossa sociedade de hoje, não é? Pensando nisso, então eu tenho uma proposta de fazer um espetáculo onde eu junto Brás Cubas e Bentinho, cada um dizendo os seus textos, cada um sofrendo as suas intempéries, duas pessoas com opiniões diferentes. Um totalmente deprimido porque a vida não lhe foi gratificante. E o outro, Brás Cubas, que a vida foi totalmente gratificante, mas também é um infeliz, porque ele diz: não tive filhos, não deixei a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Ou seja, pessimismo, ou Machado de Assis simplesmente diz: a vida é essa, cada um tem a sua história, faça a sua. É isso.